Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural UAB. Perguntas poderão ser feitas ao palestrante pelo chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão de Direito de Seguro e Resseguro, sobre o tema Contrato de Seguro, Aspectos Gerais Fundamentais. Temos a satisfação de receber o Dr. Lucas Gianotti, que é advogado, graduado, doutorando em Direito pela USP, que conduzirá os trabalhos. A palavra é sua, doutor. Olá, muito boa noite. É um prazer poder participar, primeiro, da Comissão de Direito de Seguro da OAB de São Paulo, e, em segundo, deste programa de formação muito bem pensado pelos doutores Walter Polido, pelo doutor Tiago Moraes e pelo doutor Ernesto Tsirunic. Me parece que será uma grande contribuição para a advocacia paulistana em geral, porque o direito de seguro é um tema muito relevante, muito complexo e pouco conhecido. Então, me parece que divulgar um pouco do conhecimento e um pouco das técnicas e das práticas do seguro é algo muito relevante que de fato gerará um impacto substancial na advocacia. Bom, o tema que me foi incumbido falar hoje é um tema um pouco amplo e, de certa forma, introdutório. Eu preparei uma apresentação rápida, de certa forma, para discutirmos o tema da palestra de hoje, que são os aspectos gerais fundamentais do contrato de seguro. Existe uma história famosa e, de certo sentido, mítica, de um professor de uma universidade, uma grande universidade, que dizia que para preparar uma aula de um dia inteiro sobre determinado tema, ele precisava de alguns minutos, mas uma observação de 15 a 30 minutos sobre o assunto do interesse dele demorava horas, se não dias, para preparar. E me parece que um tema tão amplo quanto aspectos gerais do contrato de seguro é necessário bastante organização para que a gente possa passar sobre os temas fundamentais do assunto sem que haja uma miscelânea ou uma perda de sentido na exposição, principalmente para quem não tem ou não teve até o momento um contato mais dogmático, mais jurídico, no sentido mais preciso da palavra, com um contrato de seguro. Tendo isso em mente, eu elaborei essa palestra em três grandes tópicos. Primeiro, os conceitos básicos de qualquer discussão que perpassa o contrato de seguro. Em segundo lugar, a técnica securitária, o que é a atividade econômica das seguradoras, porque isso atribui ao contrato do seguro as características específicas que diferenciam eles de todos os outros contratos civis e comerciais. E, por fim, para que a discussão sobre formação, execução e extinção do contrato, que me foi atribuída, não se sobreponha ou não conflite com as palestras que serão ministradas subsequentemente à minha, eu recortei dois temas que não serão abordados e que me parecem de fundamental importância para todos os assuntos subsequentes, que são a formação do contrato de seguro, as regras específicas que pautam a proposta, a cotação e a subscrição de risco pela seguradora, e a boa-fé na sua expressão específica dentro desse tipo contratual, como ela se adapta às particularidades do contrato de seguro. Bom, começando pelos conceitos fundamentais. E acho que a primeira pergunta em qualquer discussão sobre o contrato de seguro ou o direito de seguro é o que é um contrato de seguro. Tá? E, nesse sentido, ao contrário do que acontece com diversos outros contratos, a definição legal, ou seja, o conceito que vem previsto no Código Civil, quando abre-se a disciplina sobre o contrato de seguro, é muito rica. Ele, de fato, identifica para o leitor, para quem quer que folheie o Código Civil, o que é fundamentalmente o contrato de seguro. E a definição tem prevista no artigo 757, que, mesmo sendo chato, eu tomo a liberdade de ler. O artigo reza: pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou coisa, contra riscos pré-determinados. E o parágrafo único continua: somente pode ser parte no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.
Essa definição foi elaborada em um substitutivo famoso na tramitação do Código Civil, feito pelo professor Fábio Conder Comparato, que por muitos, e com muita justiça, é considerado o maior comercialista do século passado brasileiro. E um autor que tem uma produção, tanto na área de seguros como em diversas outras áreas, magnífica. Então, é uma definição muito cuidadosa e muito rica. Tanto rica é que no direito de seguro prospectivo brasileiro, no projeto de lei de contrato de seguro, que provavelmente virá substituir a disciplina do Código Civil, essa definição é mantida, e com algumas pequenas modificações. Mas esse cerne conceitual é muito interessante e muito preciso. A definição do contrato de seguro pelo Código Civil vem dividida em 5 conceitos fundamentais: o conceito de garantia, o conceito de prêmio, o conceito de interesse, o conceito de risco e o conceito de empresarialidade. A próxima palestra nesse programa de formação pretende tratar de todos esses elementos, ou seja, garantia, o prêmio, o interesse, o risco e a empresarialidade, de forma muito aprofundada. Será objeto de ampla consideração todos esses aspectos. Mas para que a gente possa introduzir a discussão de seguro, é necessário pelo menos que a gente passe por algumas ideias básicas ao redor destes conceitos fundamentais, para depois, numa eventual palestra subsequente, possa se aprofundar em cada um desses elementos. E para os nossos fins, ou seja, para uma discussão introdutória, eu recortei estes conceitos ou essas derivações das ideias que foram apresentadas, que são fundamentais, porque eu considero como importante para uma introdução à técnica, ou enfim, à prática do seguro. Primeiro, pensando no conceito de garantia, o elemento fundamental que é preciso sempre ter em mente é a ideia de obrigação de garantia. Muito corretamente, ela é dita por diversos autores como a finalidade, ou como a causa, ou como pressuposto, enfim, tudo para dizer que a garantia demarca o elemento distintivo e o que é específico do contrato de seguro. É para justamente fornecer essa garantia que o contrato de seguro existe e que a operação de seguro, que será objeto de considerações na sequência, existe. Garantia na definição do próprio Fábio Conder Comparato, um tipo específico de prestação, a que se contrapõem tanto as obrigações de meio como as obrigações de fim. Prestação, uma definição básica e muito instrumental do direito das obrigações, é o comportamento do devedor voltado à satisfação no interesse do credor. É aquilo que o devedor tem que realizar para que o credor se veja satisfeito na obrigação contraída. Numa obrigação de fim, o que satisfaz o credor é o resultado a que a atividade do devedor chega. Pensando no exemplo escolar, pense-se no contrato de empreitada. O que satisfaz o dono da obra, a pessoa que recebe a obra do empreiteiro, não é tanto o desenvolvimento da obra, mas o resultado final que ele é oferecido pelo empreiteiro. Ou seja, o credor só se vê satisfeito ao fim de toda essa atividade. Contraposta à ideia de obrigação de fim, existe a obrigação de meios, no qual a satisfação do interesse do credor se dá somente pelo desenvolvimento da atividade. Isso quer dizer que, para que o credor se veja satisfeito, só é necessário que o devedor haja de uma determinada forma. O exemplo escolar é o contrato de prestação de serviços. Quando se presta um determinado serviço, não se preocupa tanto com o fim a ser atingido, ou seja, com o resultado da atividade do contratado, mas sim com o tempo e o esforço que o contratado disponibiliza ao contratante durante a execução do contrato. Pensando no exemplo básico, um motorista profissional, paga-se o motorista não pelo transporte que ele realiza, que é uma especificação da empreitada do Código 16 para o Código 2022, do Código 2002. Mas paga-se pelo fato dele estar lá disposto e realizar determinados transportes, conduzir
o transportado, né, a pessoa que contrata o motorista, para determinados lugares. Só essa atividade é suficiente para satisfazer o credor. Essa é a divisão básica. Mas existe um tipo de prestação, um tipo de obrigação que é muito diferente dessas duas, pelo menos na visão da doutrina tradicional brasileira. Em alguns casos, o devedor não realiza qualquer tipo de atividade. O devedor apenas se coloca numa posição na qual ele garante, ele assegura ao credor que, ocorrido determinado risco, ele, devedor, arcará com as consequências. Não tem aí, comparando com as obrigações de fim e de meio, um comportamento satisfativo. É só essa posição específica de garantidor que é fundamental. Outros tipos de contrato, um outro tipo de contrato que é fundamental, que é o paradigma da obrigação de garantia, segundo essa doutrina tradicional, é o contrato de fiança, no qual o fiador obriga-se perante o credor a assumir os riscos do descumprimento do devedor. Se ele descumpre, o fiador assume o efeito econômico. É justamente essa posição de garante que marca essas prestações. E é essa prestação específica do contrato de seguro. E isso é, de novo, o fim, a causa, o não que se queira dar para o contrato de seguro. É isso que dá sentido a esse tipo contratual. Em segundo lugar, tratando especificamente do prêmio, que será abordado com mais profundidade nas próximas aulas, mas nesse momento inicial, o prêmio é a contraprestação do segurado, ou seja, é o que o segurado paga à companhia de seguros, à seguradora, para que ele receba a garantia. E a pergunta que fica, e que eu pretendo pelo menos abordar um pouco nessa aula, é como a seguradora define ou chega a um valor razoável do prêmio que ela cobra do segurado. Isto é, o que a seguradora faz, como ela faz, para definir que o segurado tem que pagar R$500, R$600, R$700, R$1.000 de prêmio. Onde está a base sobre a qual assenta essa determinação? Quanto ao interesse, que seria o terceiro elemento fundamental do conceito do contrato de seguro, ele é um conceito, de certa forma, difícil e intuitivo em outro sentido. O interesse é todo vínculo juridicamente relevante entre o segurado e uma pessoa ou coisa, ou bem. Por que esse interesse é relevante? Porque é justamente esse interesse que o seguro pretende proteger. O segurado vai à companhia de seguros buscando a proteção desse interesse, certo? Esse vínculo juridicamente relevante. E usa-se o termo interesse justamente para ter uma categoria que unifica todos os vínculos jurídicos num só. Pensando num seguro simples residencial, tanto o proprietário, como o locador, como o possuidor, como o usufrutuário, como um terceiro, podem fazer um seguro que protege a relação econômica dessa pessoa com o bem que pode vir a ser incendiado. Para não ser necessário dizer sempre locador, possuidor, proprietário, usufrutuário, etc., usa-se o conceito de interessado e de interesse. Esse interesse unifica todos os vínculos que podem ser protegidos pelo seguro. E esse interesse é protegido contra o risco. O risco é definido como a possibilidade de um evento futuro prejudicial ao segurado. Essa possibilidade, isso que é interessante, que eu gostaria de sublinhar nesse momento, ela é quantificável, no sentido de que a companhia de seguros tem uma técnica, uma forma de tornar essa incerteza que cada pessoa tem sobre o futuro em algo de alguma forma objetivo, ou seja, tornar isso matematizado. E por isso que a seguradora assume esses riscos, ao contrário de incertezas individuais. E por fim, é requisito obrigatório, indispensável do contrato de seguro, que quem presta garantia ao segurado é uma empresa ou, enfim, uma entidade
legalmente autorizada para tanto. Isso significa que nem todo mundo pode figurar como segurador. E a reflexão que eu gostaria de colocar aqui, por que o Estado tem tanta preocupação com a atividade seguradora, a ponto de dizer que ele vai exercer um controle prévio à atividade seguradora. E não custa lembrar que a Constituição Federal Brasileira proíbe, pela livre iniciativa, que o Estado restrinja, se não por lei formal, a vedação a exercer determinadas atividades econômicas. O seguro, ao contrário de grande parte das outras atividades econômicas, tem esse controle prévio da própria ideia de liberdade de iniciativa, que não acontece em N outros ramos. Então, as perguntas que ficam, pelo menos essa análise superficial, é como a seguradora define o prêmio, como ela torna a incerteza subjetiva que todos nós temos sobre o futuro em um risco quantificável, matematizado, e por que o Estado é tão preocupado com a atividade das seguradoras. Antes de tratar especificamente das respostas a essas questões, eu acho que é importante entender qual é a racionalidade por detrás da contratação de qualquer seguro. Eu acho que, antes de pensarmos nas respostas dessas perguntas, que para mim são em si interessantes, mas elas é necessário que a atividade empresária da companhia de seguros seja autorizada previamente. E a pergunta que fica é por que o Estado brasileiro tem tanto interesse em um controle prévio da atividade seguradora? Porque, ao contrário do que acontece em outras atividades que são tão perigosas quanto o seguro, né, pelo menos aparentemente, o Estado não fiscaliza antes. O que diferencia o seguro de uma grande construtora e o aproxima, por exemplo, de uma instituição bancária? Né? Todas essas perguntas, ou seja, como o prêmio é definido, como a incerteza se torna risco para a companhia de seguros e por que se exige essa autorização prévia do Estado brasileiro para que haja atividade seguradora, eu pretendo, pelo menos, abordar ou dar um início de resposta ao final ou ao longo dessa aula. Colocando as perguntas, pelo menos que a mim são em si interessantes, eu acho que é bom colocar essas dúvidas numa perspectiva de utilidade. O seguro é uma coisa tão complicada, mas é interessante pensar o porquê as pessoas se propõem a se envolver numa coisa tão complicada quanto o seguro. Ou seja, quais são os benefícios ou quais são as funções que o seguro presta aos segurados? A primeira função básica do seguro é proteger o patrimônio. O seguro satisfaz a necessidade do segurado, garantindo que, havendo um evento futuro que lhe cause custos, prejuízos e despesas, a companhia de seguros absorverá economicamente esse risco. Então, tendo isso, o segurado tem, já de imediato, a satisfação de ter uma certa previsibilidade no futuro da proteção do seu patrimônio. E isso se espraia não só no recebimento da indenização, mas no controle de outros acidentes posteriores. Recebendo o segurado a indenização, provavelmente ele terá uma recomposição patrimonial integral, ou idealmente terá recomposição patrimonial integral, e evitará que o sinistro desestabilize a própria atividade econômica, fazendo com que outros acidentes derivados desse sinistro não venham a ocorrer, porque ele consegue voltar ao estado anterior ao acidente, e também contém o prejuízo. Na medida em que receber a indenização faz com que o sinistro pare de produzir efeitos. Aquele prejuízo inicial que se repercute em toda a atividade econômica do segurado, principalmente seguro de danos, ele é contido com o recebimento da indenização. E por isso que é fundamental, e a regulamentação em vigor da SUSEP incentiva, que o pagamento da indenização seja feito da forma mais rápida possível. Porque o pagamento célere da indenização impede que o sinistro continue a produzir efeitos, pelo menos econômicos, do segurado.
Além de proteger o patrimônio, o seguro tem dois outros efeitos muito importantes. Em primeiro lugar, o seguro aumenta a própria capacidade econômica do segurado. Por quê? Porque no momento que ele delega a terceiros os riscos do futuro, ele tem para si disponível mais dinheiro, porque ele não precisa fazer reservas e constituir patrimônio suficiente para proteger do risco do futuro. Então, ele transfere à seguradora esse risco e deixa de se preocupar por si com esse risco, aumentando a disponibilidade patrimonial. E aumentando, nesse sentido, também o apetite ao risco, porque a seguradora funciona como uma rede para a atividade econômica. Existem atividades que, se não houvesse seguro, muito provavelmente não seriam desenvolvidas, porque é tanto o risco do empresário que se precisa dessa rede patrimonial. Em certo sentido, o seguro funciona como um complemento da limitação de responsabilidade em certas sociedades, que funciona como um incentivo para a atividade da atividade empresária. Por fim, a última função do contrato de seguro, e talvez a que ligue justamente as perguntas que foram feitas, é redistribuir o risco entre os segurados que contratam com a companhia de seguro. E, de forma mais interessante do que meramente distribuir o risco, a distribuição de riscos realizadas pela companhia de seguro é mais eficiente economicamente do que a distribuição meramente aleatória desses riscos. Ou seja, tem algo que justifica que o segurado transfira o risco para a própria companhia de seguro. Que, como nós falamos, tem alguma mágica para determinar o valor do prêmio, transformar essa incerteza individual em risco, e essa mágica que a companhia de seguro faz é de preocupação fundamental do Estado. Essa técnica que faz com que a companhia de seguro possa cumprir todas essas funções e oferecer uma garantia rígida e satisfatória ao segurado é a operação de seguro. É a técnica de seguro, é o modelo, é a securitização moderna e racional, para usar um termo tradicional na doutrina. Essa técnica racional do seguro aparece fundamentalmente no século XVII. E não é só por... a constatação histórica não é só pelo prazer da investigação histórica. É porque antes do século XVII não existia instrumental técnico e econômico para que se fosse possível desenvolver uma atividade securitária. O seguro das grandes navegações, que foi objeto, aliás, já de primeira obra de seguro no século XVI, ele não era um seguro racionalizado, em certo sentido. Ele era um seguro que baseava-se, para a distribuição e assunção de riscos, fundamentalmente na experiência e na expertise do comerciante. Ou seja, o segurador ou o securitário, ele pressupunha ou avaliava o risco do candidato assegurado a partir da sua própria experiência, do que ele, como empresário individual, avalia como prudente e razoável. Tanto é que, nesse momento histórico, não podia e não se formavam grandes companhias de seguro, porque o risco da atividade era gigantesco. A seguradora quebrava, né? Ela não tinha como gerir de uma forma adequada esse risco. Ela cobrava prêmio de mais, prêmio de menos, ela não sabia ou não tinha como definir como seria razoável administrar os riscos que os segurados pretendiam transferir a ela. O que marca a transição para o seguro moderno, o que passa o seguro para esse modo moderno de operar, que é o que nós vivemos atualmente, é o aparecimento da estatística e das ciências atuariais. E junto com o aparecimento da estatística e das ciências atuariais, também o desenvolvimento de um aparato estatal muito importante. Dou um exemplo prático que eu me lembro aqui, que para mim é muito interessante. A premissa básica de qualquer seguro de vida moderno é a tábua de mortalidade, ou seja, é uma previsão estatística de expectativa de vida que é formada entre os candidatos ou os possíveis segurados. A primeira vez que foi possível fazer isso na história foi no século XVIII na França, porque houve organização estatal o suficiente para existir base de fato, existir dados o suficiente para que fosse possível elaborar, a partir desse conjunto de informações,
uma tábua de mortalidade. Ou seja, junto com o surgimento da estatística, ou da conceito econômico, do conceito matemático da estatística, da disciplina matemática da estatística, é necessário também um aparato estatal e instrumental que ajude, se possível, a coleta dessas informações e a organização dessas informações que serão processadas pela estatística e pelas ciências atuariais. E justamente através desses dois mecanismos, as companhias de seguro acabam medindo a incerteza e transformando em risco. E, por meio de um procedimento que em seguida será abordado, elas conseguem prever matematicamente, ou de uma forma de certa, não tão precisa, porque é impossível a previsão completa, mas elas conseguem estimar de uma forma muito adequada qual será a perda do grupo de segurados que pretendem contratar seguro com ela. Ou seja, ela usa esses instrumentos matemáticos para definir qual será o custo total dos prejuízos desse grupo de segurados. Ela chega a esse valor por meio da estatística e da atuária. É importante também não falar só estatística, mas falar atuária. E a partir desse cálculo atuarial que ela chega, ela define quanto de prêmio ela tem que cobrar de cada segurado para sustentar esse compartilhamento de risco. Ou seja, já temos uma resposta às perguntas. É por meio da técnica atuária e estatística que a seguradora consegue definir o valor do prêmio que ela tem que cobrar. E além de definir o valor do prêmio, é por aí que ela consegue estimar as incertezas como risco. Tá? E é justamente esse aparato econômico e matemático que foi comentado que distancia o seguro de uma mera aposta. Existem outras diferenças, por exemplo, em geral, o seguro, a aposta não diz respeito a um interesse legítimo do segurado, não é algo que o segurado tem para si que quer proteger, mas é algo que é objeto de especulação econômica. Mas, fundamentalmente, o que diferencia o seguro de uma aposta qualquer é o desenvolvimento da operação de seguro por detrás da mera transferência do risco. E é por isso que vários autores, lembra-me fundamentalmente do artigo de Ovidio Batista, dizem que, no Brasil, dizem que o contrato de seguro é um contrato comunitário por excelência. Não é possível pensar o contrato de seguro como uma relação entre segurador e segurado, tão somente. É necessário entender o seguro dentro da operação econômica como um todo, na qual uma massa de segurados contribui uma massa de prêmios para a seguradora que administra esses prêmios de forma a poder prestar a esses segurados garantias, assumir os efeitos econômicos nocivos de um risco que se realiza e que é calculado ou estimado pela seguradora a partir das diversas técnicas matemáticas e não matemáticas que são utilizadas na elaboração do seguro. Dito isso, me parece que temos resposta a duas perguntas, ainda falta a terceira. Quando nós pensamos na operação de seguro, esse método que eu mencionei brevemente aqui, em sequência será descrito de uma forma mais aprofundada, também foi perguntado por que o Estado brasileiro tem tanto interesse na atividade das seguradoras. O Estado brasileiro intervém sobre e na atividade econômica das seguradoras através de uma lei específica, que é pouco conhecida, porque não é do mercado, que é o Decreto-Lei 73 de 1966. Esse decreto-lei cria o Sistema Nacional de Seguros Privados, que é um sistema semelhante, originalmente e hoje em dia quase idêntico, ao Sistema Financeiro Nacional. A regulação da atividade econômica das seguradoras é feita por duas entidades: o Conselho Nacional de Seguros Privados e a Superintendência de Seguros Privados. Essas duas atividades intervêm e regulam fortemente a atividade das companhias seguradoras. Tanto é verdade isso que na prática securitária é muito relevante, eu diria até que em vários momentos mais determinante, a regulamentação em vigor, ou seja, o que a SUSEP e o CNSP determinam como válido e vinculante para o contrato de seguro e para a operação de seguro, do que as regras gerais que estão previstas no Código Civil e no Decreto-Lei 73, tão poderosas que são
essas autarquias que fiscalizam e que intervêm na atividade econômica das seguradoras. E a pergunta que fica por detrás dessa constatação fática de que o Estado brasileiro intervém muito na atividade seguradora, e intervém não só o Estado brasileiro, o mundo inteiro fiscaliza a atividade seguradora muito de perto, então, surge a pergunta do porquê regular. E o porquê regular é fundamentalmente respondido por duas formas. Em primeiro lugar, regula-se para garantir que as seguradoras conseguem prestar a garantia. Por que se constata isso? Pelo seguinte motivo: o incentivo econômico da seguradora, como de todo comerciante, é reduzir o custo para o consumidor. A seguradora tem um incentivo econômico perverso, nesse caso, de cobrar o menor prêmio possível do segurado. Porque é óbvio que o segurado, quando vai escolher qual companhia de seguros contratar, ele vai olhar o prêmio. Se o prêmio é metade do que os outros, esse prêmio reduzido vai fazer com que mais segurados venham a contratar com essa companhia. Qual que é o efeito? Se o Estado não garante que esse prêmio é tecnicamente sustentável, ou seja, que ele vai poder fundamentar aquela operação de transferência de riscos coletivas e de gestão da massa de prêmios, a seguradora vai quebrar. E aí os segurados que contrataram não vão conseguir receber a garantia pela qual pagaram. Então, esse incentivo econômico perverso da operação de seguro é combatido pela regulação. As entidades que intervêm no mercado de seguros, elas buscam fundamentalmente garantir que as seguradoras estão usando, cobrando e aplicando adequadamente esses valores que elas arrecadam na massa de segurados. E tem outro fator que é muito importante. O segurado individual não consegue saber, quando vai contratar o seguro, se a companhia está aplicando corretamente os prêmios que ela arrecada. Porque não tem um jeito transparente de descobrir se aquela é uma boa seguradora ou uma má seguradora. É por isso que o Estado fiscaliza anualmente, aliás, mais do que anualmente, as seguradoras, a forma como elas aplicam esse fundo, e porque ele autoriza previamente as seguradoras a operar. Ele garante que qualquer seguradora que você vê, que venha a ser contratada pelo segurado, vai, no mínimo, cumprir com as obrigações que ela assumiu. E daí, essa intervenção massiva na atividade seguradora. E o segundo viés da intervenção do Estado na atividade econômica da seguradora é garantir também que o seguro que é distribuído é um seguro adequado para os segurados. Por quê? Justamente pela massa que é necessária ao desenvolvimento da atividade seguradora, ou seja, esse conjunto gigantesco de segurados que precisa contratar com a seguradora para que ela possa atuar, surge uma assimetria de poder muito grande. A seguradora é um ente econômico extremamente qualificado e extremamente poderoso do ponto de vista de valor e de capacidade de impor conteúdo econômico nos contratos de seguro. Isso é uma constatação de fato. O que a regulação faz ou deve fazer, segundo a teoria econômica do contrato de seguro? Garantir que os seguros que são prestados ou que são oferecidos no mercado são suficientes para satisfazer as necessidades dos segurados. Ou seja, o Estado controla que a pólice não seja uma pólice vazia, que o seguro garanta de fato algo útil ao segurado, que ele não venha a ser surpreendido no final com uma exclusão que torna o seguro completamente disfuncional. E é vasta a jurisprudência, tanto nacional quanto internacional, que lida com os seguros que não servem para nada. Porque é comum que se esconda através do tecnicismo, comum não, porque existe a repressão a isso, mas é viável que se esconda através do tecnicismo um seguro inútil. Então, o Estado fiscaliza justamente para garantir que o seguro seja útil e seja rígido, né? E tudo isso no interesse do próprio segurado, que é o fundamento de toda intervenção no mercado em específico, como a teoria econômica defende, que toda intervenção se dá em favor do consumidor. Com esses elementos básicos, ou enfim, fundamentais do contrato de seguro, me parece que a gente consegue agora entrar numa discussão um pouco mais aprofundada econômica. Eu pretendo deixar para os próximos palestrantes
como foi a mim atribuído pelos organizadores desse programa de formação, as discussões jurídicas específicas. Óbvio que quando se fala de seguro, o econômico e o jurídico estão completamente imbricados, mas é necessário primeiro entender essa operação econômica para depois ver como ela se expressa no contrato efetivo. Então, haverá aula sobre a gestão do risco no contrato de seguro, haverá aula sobre os ramos específicos do contrato de seguro, mas o que eu queria mostrar para vocês hoje, que é fundamental, pelo menos, para entender esse contrato, é como se dá essa operação de seguro de uma forma mais próxima. Porque dizer só que a seguradora é uma grande gestora de um fundo mutual de segurados, ela meramente arrecada prêmios e paga garantias, é uma simplificação que me parece que não explica o que a gente vê na prática. E o que justifica, o que dá uma certa explicação para diversas condutas que nós vemos no cotidiano da prática de seguros. E para começar uma discussão sobre a operação econômica do contrato de seguro, é necessário sempre pensar no fluxo ou no deslocamento patrimonial que acontece no seguro. E tem uma observação da professora Maria Inês de Oliveira Martins, que é uma professora de Direito Seguro portuguesa maravilhosa, que é muito interessante, que é muito enriquecedora. Normalmente, na atividade econômica, quem fornece um produto, primeiro tem o custo para fabricá-lo determinado, e a partir desse custo para fabricar, ele determina o preço, que insere a margem de lucro. No seguro, a operação é o contrário. Primeiro, a seguradora determina qual é o preço, ela prevê qual é o preço, com as técnicas que foram mencionadas e que serão abordadas de uma forma mais peculiar em sequência. E aí, ao final do exercício, ou seja, ao final da atividade, ela descobre o custo. Então, toda essa necessidade de prever o custo para determinar o preço é o que pauta a formulação dos contratos de seguro, pelo menos do ponto de vista técnico e econômico no lado da seguradora. Ou seja, para que ela possa garantir, ela precisa prever quanto seria uma indenização provável no futuro. E é essa forma de cálculo da indenização provável no futuro que a gente vai ver agora com um pouco mais de precisão. A primeira pergunta, e que é a que pautou o início da intervenção, é como as seguradoras definem o prêmio, ou seja, a contraprestação do segurado para que ele receba a garantia. Como a gente já mencionou na primeira resposta que foi dada a esse assunto, o termo que se usa é o mutualismo entre os segurados. Ou seja, a seguradora se coloca como uma administradora dessa massa de prêmios em favor dos segurados que contratam com ela. E ela consegue fazer isso porque ela pulveriza entre diversos segurados os prejuízos possíveis, os riscos, e padroniza esses riscos. Ou seja, ela torna as incertezas individuais uniformes. E tornando essas certezas individuais uniformes, ela consegue prever com a estatística. E daí definir quanto seria o prejuízo possível máximo de todos esses segurados e cobrar deles o prêmio para sustentar essa comunidade de risco. Ou seja, ela determina pela estatística o prejuízo total e rateia esse prejuízo total entre os segurados. Existe um autor italiano muito bom, que é o Antonio Latorre, que fez um mapa das etapas que todas as seguradoras passam, até por ponto de necessidade econômica, para pensar num contrato de seguro. Eu acho que é uma explicação muito clara, pelo menos a mim, e eu gostaria de passar por ela agora com vocês. O princípio de qualquer contrato de seguro é pensar numa coletividade. Priscila, tá projetando? Tá tudo certo? Consegue ver? Acho que sim, né? Sim, tá ok. Tá. Enquanto eu estava no YouTube tentando descobrir o que aconteceu, eu vi um comentário interessante, eu não lembro de quem aqui, dizendo que o contrato de seguro de pessoas não necessariamente tinha um caráter indenitário, ou ele não estava ligado especificamente a uma necessidade do segurado. É uma discussão eterna essa, tanto que o Túlio Ascarelli tem um artigo famosíssimo sobre isso no livro até muito mais famoso que esse artigo, que é o Problema de Sociedades Anônimas e Direito Comparado, em que ele defende, e o Código Civil Brasileiro expressamente adotou, que o que unifica
tanto a indenização securitária do seguro de danos, quanto o pagamento de capital segurado no seguro de pessoas, é a ideia de necessidade econômica. Ou seja, o sinistro futuro gera uma necessidade econômica para o segurado. E isso é estimado, já que é um vínculo de afeição no seguro de pessoas, a partir da própria pessoa. Ela pode livremente estipular o capital segurado. Mas existem situações nas quais os capitais segurados, pela jurisprudência, justamente tendo em vista a ideia de necessidade econômica, é reduzido. Por exemplo, quando tem um valor muito alto para o seguro de acidentes pessoais. Por vezes, é reduzido porque entende-se que está excedendo a função de seguro de proteger o interesse legítimo do segurado. E funciona mais como uma aposta econômica. Né? Então, mesmo nesses seguros, existe ainda uma ideia de proteção futura do patrimônio. Quando eu digo proteção futura do patrimônio, não se pensa necessariamente na ideia de proteger o interesse, mas de que a lesão ao interesse gera uma necessidade econômica. E a lesão a esse interesse vai ser remediada pela prestação securitária, seja ela a indenização, no caso do seguro de dano, seja ela a prestação do capital segurado no seguro de pessoas. É isso que o Código decidiu como unificador. Por isso que o seguro é um regime uno no direito brasileiro e não se tratam de dois seguros diferentes. Mas voltando a essa técnica da seguradora que nós estávamos comentando, a primeira etapa que o Antônio Latorre identifica para toda e qualquer atividade securitária é a consideração ou a avaliação de uma coletividade de segurados em potencial. Por quê? É um fato interessante que quanto maior o número de segurados, melhor a previsão dos sinistros futuros que a seguradora consegue fazer. Isso é um dado estatístico. Então, qualquer atividade securitária supõe que a seguradora consiga construir um grupo de segurados grande o suficiente para que ela consiga prever com um certo grau de precisão, ou um grau suficiente de previsão, qual vai ser o prejuízo futuro esperado. Então, ponto de partida é considerar um grupo de segurados. Pelo menos nessa técnica tradicional que eu estou comentando com vocês e que depois, como vocês viram no programa, vai ser sujeito de algumas críticas ou algumas ressalvas. E por que esse fato da previsão é verdade? É uma lei matemática da estatística, que é uma lei dos grandes números. Ou seja, qualquer previsão estatística a partir de uma amostra é tanto mais precisa quanto maior for essa amostra. Ou seja, quanto mais risco a seguradora avaliar, quanto mais incertezas coletivas a seguradora avaliar, melhor é a capacidade de prever o risco e o prejuízo possível futuro. E para provar esse dado matemático é muito simples. Você pensa, o exemplo mais básico e intuitivo é o exemplo de um dado. Se você jogar um dado, os resultados vão aparecendo, ou seja, 1, 5, 4, 8, 6, 3. A partir desses números aleatórios que vão aparecendo, não é possível inferir, é lógico que é possível deduzir, mas não é possível inferir dos resultados que a chance de qualquer lado do dado mostrar é 6, ou 1/6. O que acontece é, se você tem 1000 jogadas do dado, você vai perceber que na distribuição de resultados, ou seja, o número de vezes que 1, 2, 3, 4, 5, 6 caiu, vai se mostrar por detrás desses números aparentemente aleatórios uma frequência, que é 1/6. Então, a partir desse monte de resultados, a seguradora consegue inferir, no caso do seguro, qual é a chance efetiva ou a probabilidade do prejuízo total com sinistros. Ela consegue, como se faz com dado, ou pelo menos hipoteticamente, ou idealmente se faz com dado, estimar o custo para manter a comunidade de risco. E, na medida em que, quanto maior a base, mais precisa é a estimativa, a seguradora escolhe, dentre esses grupos de segurados considerados, o maior grupo possível. Ela tenta abarcar da forma mais abrangente possível, considerando o grupo que ela pretende segurar, os segurados.
porque aí a previsão estatística dela é mais precisa, justamente em razão da lei dos grandes números. E o que ela faz com esse grupo de segurados? Ela divide em grupos ou subgrupos. Para que essa lei estatística possa funcionar, é necessário que os objetos que estão sendo avaliados por ela sejam idênticos, ou muito parecidos, ou idênticos por uma ficção que se faz no contrato de seguro. Pense no exemplo, novamente no exemplo do dado. Se comparar dado com a chance de cair um raio, não existe uma relação clara entre as vezes que o dado é jogado e a chance de um raio cair. Ou, enfim, a potência desse raio. Então, não dá para que a lei dos grandes números funcione que o objeto avaliado seja diferente entre si. É necessário que a probabilidade seja homogênea e, no caso do seguro, que o risco seja homogêneo. Como a seguradora faz isso? Ela separa nesse grupo amplo de segurados, esse ramo de seguros, de seguro que ela pretende operar, que é a base maior, pequenos grupos, nos quais o risco é mais próximo. Um exemplo prático de uma atividade que não é seguro, mas que se organiza de uma forma semelhante a seguro, que é o plano de saúde. Como o plano de saúde segmenta as pessoas? Ele tem um grupo de pessoas que precisa receber serviços médicos. A partir do momento que ele tem esse grupo de pessoas, ele começa a operar no mercado e a lei brasileira permite que o plano de saúde diferencie os segurados ou os beneficiários do plano a partir da idade. Ou seja, os grupos de risco que são compostos são diferenciados a partir da idade, presumindo que, à medida que a pessoa envelhece, o risco é maior, portanto, o custo, o prêmio que vai ser pago é maior. E o que acontece se mantém-se todos os segurados na mesma bacia? O prêmio pago por quem tem o melhor risco é mais elevado, já que o prêmio é definido a partir do prejuízo total esperado, e o prêmio pago por quem tem o risco menos elevado é inferior. Ou quem tem um risco mais elevado é inferior. E o que acontece nessa situação é um fenômeno chamado solidariedade contratual entre a pessoa que tem o maior risco e a pessoa que tem o menor risco, certo? E o inverso dessa solidariedade, o termo que se usa quando se discute esse assunto, é a segmentação. Até onde a seguradora pode, nessa base maior de segurados, definir grupos específicos e cobrar prêmios diferentes desses grupos. E acho que é natural, quando se pensa nesse assunto, que é natural que quando se fala nesse assunto, que se pense na ideia de discriminação. Até onde a seguradora pode separar os segurados. Ela pode, por exemplo, criar um grupo de segurados a partir de origem étnica. No direito brasileiro é expressamente proibido. Ela pode criar um grupo a partir de gênero. Na Europa é expressamente proibido. No Brasil, no entanto, é a base, ou uma das bases muito relevantes para o seguro automóvel, a forma como a seguradora opera. Então, nessa subdivisão, a ideia de discriminação e de segmentação e de solidariedade é o que impera. Mas, subdividido os segurados nesses grupos menores, a seguradora padroniza e define qual é o valor máximo que ela vai poder pagar de indenização para cada um dos segurados. Porque, pelo seguinte, a seguradora ela não consegue prever o futuro. Então, é possível que um desses segurados, que ela decidiu segurar, venha a ter prejuízos muito maiores do que o previsto pela estatística. O que ela faz? E ela é obrigada a fazer isso no direito brasileiro. Ela define um valor máximo que ela poderia pagar como indenização. Ou seja, que a garantia poderia se tornar, no máximo, até tantos milhões de reais, tantas centenas de reais, tantas centenas de milhares de reais de indenização. O nome disso, na prática, é ou importância assegurada ou limite máximo da garantia. Isso é muito importante, porque quando se determina qual é o limite máximo da garantia, o que acontece, na verdade, é garantir que aquela previsão que foi feita originalmente se mantenha na prática. Porque a curva dos prejuízos, ou seja, os prejuízos que estão acima dessa previsão, não vão ser indenizados pela seguradora. Então, a previsão que foi feita se mantém, tá? Pela própria estrutura contratual. E a última etapa na formulação no seguro, segundo o Antônio da Torre,
é justamente a garantia e o reconhecimento fático de que a seguradora, na prática, não é vidente. Então, mesmo havendo essa limitação, mesmo havendo grupo de risco, mesmo havendo estatística, é inevitável que a seguradora erre a conta em algum momento. E como a seguradora gera esses desvios na conta dela? Justamente por técnicas específicas do seguro de pulverização dos riscos, que são, na prática, o cosseguro, quando duas seguradoras assumem a garantia do mesmo interesse contra os mesmos riscos, ou o resseguro, que é uma atividade empresária especializada, na qual uma resseguradora garante a seguradora contra os riscos da sua própria atividade econômica, e aí pulveriza o risco entre várias seguradoras que contratam com esse ressegurador a garantia, e tem um patamar superior. A resseguradora pode contratar com outra resseguradora a garantia da sua própria atividade, realizando assim a operação de retrocessão. Dessa forma, se pulveriza o risco em estruturas verticais enormes, porque a depender do grau e a relevância desse seguro do risco e da intensidade do risco que está sendo exposta, a dependência com o resseguro e com a retrocessão é gigantesca. Na minha experiência como advogado, já tive contato com sinistros e situações nas quais havia 99% de resseguro, ou até 100% de resseguro, e 99% de retrocessão. Isso significa o seguinte, que naquele caso particular, quem pagava a conta era 99% o ressegurador, que estava garantindo a atividade da seguradora, e quem pagava a conta do ressegurador era 99% o retrocessionário. Tamanho que era necessária a pulverização dos riscos para que a seguradora, no caso individual, poderia assegurar o risco, que era um risco de uma grande obra de infraestrutura. Quando o seguro é elaborado, quando ele é pensado e quando ele é finalizado como produto, a seguradora faz três coisas, fundamentalmente, nesse modelo tradicional de gestão da atividade seguradora. Ela insere os contratos que ela vai celebrando nessas caixinhas, nesses grupos de risco que são estabelecidos na formação do contrato de seguro. Em segundo lugar, ela cobra o prêmio fixado, aliás, a partir da previsão de prejuízo de cada um dos segurados, que não tem nenhuma relação, esse prêmio cobrado, com o custo para garantir o segurado individual, mas para manter a comunidade de risco. E, em último lugar, ela é obrigada a constituir, na atividade dela, reservas e provisões para que ela, em situações de sinistro, consiga indenizar o segurado. Ou seja, para que a garantia que ela presta, essa assunção da responsabilidade, a assunção do risco do segurado, ela necessariamente exerce uma atividade específica de constituir esses valores para eventual indenização futura. Só que esse modelo específico que eu mencionei, e aqui vem a ressalva, ele é um modelo ideal. Vamos dizer que um tipo ideal da definição tradicional weberiana. Ele serve só para explicar a teoria por detrás da atividade seguradora. E esse modelo, ele é efetivamente o melhor do ponto de vista econômico, porque garante que as comunidades de risco se mantenham sozinhas, que a seguradora não precise, por exemplo, se preocupar com o resultado financeiro, se preocupar com variações de sinistralidade muito grandes e coisas por assim diante. Mas, na verdade, essa prática ela é muito limitada. E é tradicional se dizer que existem três grandes óbices para que toda atividade seguradora não se desenvolva a partir desse modelo estatístico de seguro. O primeiro deles são as limitações jurídicas. A seguradora não pode recortar o risco da forma como ela quiser, porque ela encontra óbice em valores que estão por detrás de toda a regulamentação jurídica. A seguradora não pode discriminar, por exemplo, com base em gênero na Europa. Não podendo discriminar com base em gênero, ela tem, na verdade, uma ineficiência na comunidade de risco que ela criou. E, portanto, ela não consegue delimitar da forma como ela gostaria. Pelo menos vinha vendo isso a partir de uma ideia meramente técnica e objetiva do cálculo do risco. Em segundo lugar, uma limitação muito relevante são limitações de ordem econômica.
Isso porque as seguradoras, apesar de muitas vezes fingirem que não, são sociedades, na maior parte dos casos, são sociedades anônimas e são, então, pessoas jurídicas que visam ao lucro. A atividade seguradora é uma atividade extremamente lucrativa. E, além de ser necessário distribuir dividendos para os acionistas e, enfim, ter gastos também com esse lado do lucro da atividade, ela tem custos operacionais. É necessário que as pessoas que participam da estrutura da seguradora sejam remuneradas pelo trabalho que fazem. Isso gera uma ineficiência no cálculo do prêmio, porque o prêmio tem que ser mais elevado, porque ele precisa, nele, ser embutido o valor dos custos comerciais da seguradora e a margem de lucro. Para não dizer, na prática brasileira, margens de comercialização do seguro, por exemplo, do corretor e do representante, muito grandes, principalmente seguros muito massificados como seguros garantia estendida. E a última limitação, que é menos jurídica e mais prática, é que muitas vezes não existe suporte estatístico e matemático para que seja possível determinar uma comunidade de risco. Exemplo básico, que foi muito discutido na doutrina francesa em especial. Seguro de riscos nucleares não tem frequência estatística o suficiente para que você possa fazer um seguro puramente estatístico. Também não tem segurados o suficiente interessados em um país para que haja a massa de segurados que administram ou que criam esse fundo mutual, né? Então, existe limitação técnica para a seguradora. E eu dou outros exemplos, além do extremo caso do risco nuclear. Por exemplo, um caso clássico no Lloyd's que foi segurado é o seguro contra o risco de se descobrir, se capturar, aliás, o monstro do Lago Ness. Também existem seguros que cobrem o dolo, não no Brasil, mas na Europa, principalmente seguro de administradores de empresas, supondo-se que o dolo é necessário, ou seja, a eventual ocorrência do sinistro faz parte do jogo natural do empresário. Também no Brasil, que é muito comum, o seguro-garantia, que é um seguro voltado a pagar aos segurados os prejuízos que se tem com o descumprimento. Cada devedor é um devedor próprio e o funcionamento do seguro-garantia supõe, na verdade, que não haja sinistro. Ele é feito para que não seja necessário pagar uma indenização eventual. Tanto que ele é subscrito para aquele caso em específico. Ele é feito para aquela relação contratual específica. Quando a gente pensa nesses casos práticos que existem, a gente percebe, na verdade, que a seguradora ela usa-se das técnicas estatísticas, porque é a melhor forma de segurar e é o que está à base do seguro moderno. Só que, mais do que isso, ela complementa esse princípio estatístico com diversas outras técnicas. Usam-se correlações, usam-se experiências atuariais prévias, usam-se padrões internacionais, usam-se técnicas contratuais como as franquias, para que fosse possível garantir de forma segura o interesse do segurado. Então, por isso que é muito tradicional, e é muito errado, aliás, no Brasil, se falar que a seguradora é só uma gestora de um grupo de risco formado pelos segurados. Muito pelo contrário, a seguradora é uma empresária do risco. E empresária no sentido pleno da palavra, que ela tem que desenvolver uma atividade e que ela é profissional especializada. E o fim da atividade dela é oferecer a melhor garantia pelo menor prêmio possível. Tá? Então, é isso a atividade econômica, é essa a atividade econômica das seguradoras. E justamente, tendo isso aqui é uma aula sobre os aspectos fundamentais do contrato, de seguro e do seguro como um todo, eu separei um pequeno bloco ao final, já que temos pouquíssimo tempo, para comentar alguns elementos que não serão abordados nas aulas subsequentes, mas que são fundamentais para discussão sobre o contrato de seguro. Considerando o limite de 8,5, que foi o que me foi dado, eu não vou conseguir comentar a última parte, que é a boa-fé e o contrato de seguro, apesar de eu achar um tema interessantíssimo. O último tema que eu gostaria de mencionar com vocês é o tema das tratativas, aliás, da formação do contrato de seguro, e a partir da formação do contrato de seguro, tratar da classificação ou do conceito mais abrangente do contrato de seguro.
A formação do contrato de seguro ela é muito particular pelo seguinte motivo. Ao contrário do que acontece em quase todas as outras atividades empresariais, o empresário não está em posição de oferta permanente. Ou seja, o empresário não está no mercado, não vai ao mercado oferecendo um produto e os consumidores vão e compram esse produto. O que a seguradora faz ao atuar no mercado é estar em situação permanente de solicitação de oferta. Ela atua no mercado possibilitando que os segurados ofereçam riscos para ela e ela, passando por um processo específico, típico do contrato de seguro, chamado subscrição, avalia se o risco que o segurado pretende ver garantido se enquadra em um dos grupos de risco que ela formou e que ela pretende atuar e que ela pretende, enfim, administrar. No jargão prático do mercado, isso se chama de ramos de seguro. E o processo de formação do contrato de seguro ele é muito peculiar, porque ele tem algumas particularidades que são muito interessantes. Em primeiro lugar, é muito clara a demarcação entre a tratativa, que são todas as fases que antecedem a proposta, que é o ato por meio do qual o segurado oferece o contrato à seguradora e a seguradora tem a opção de aceitar ou rejeitar. Né? Todo mundo sabe que no direito civil, se a proposta não é aceita em sua integralidade, configura-se outra proposta. Então, aqui, essa fase final da formação do contrato ela é bem diferida. E toda contratação de seguro, principalmente seguro de grandes riscos, dos grandes seguros complexos, eles vêm com uma proposta de cotação. O segurado vai à seguradora e fala, olha, eu gostaria de ter um seguro com tais garantias, com tais limites, com tais riscos, com tal custo. Ou com tais garantias, tais limites e tais características. A seguradora retorna ao segurado com um prêmio. Ou seja, quanto ela cobraria para garantir esse risco nos termos do segurado. E, além disso, ela também vai responder ao segurado dizendo quais dessas necessidades econômicas do segurado ela pode garantir. Exemplo prático. O segurado pode aparecer à seguradora querendo um seguro de responsabilidade civil muito elevado, 100 milhões de reais. A seguradora pode, naquele momento, não oferecer esse tipo de seguro. Mas ela responde com uma cotação para o seguro máximo que ela oferece, 10 milhões de reais, por exemplo. Tem essa cotação de seguro, que normalmente é feita por um corretor, o segurado pode fazer uma proposta de seguro, que é específico. O que ele faz? Ele adota a cotação que a seguradora fez e junta a essa proposta, que não é um documento específico, apesar do código civil falar que ela necessariamente é feita por escrito, ele junta um conjunto de elementos para que a seguradora possa avaliar o risco. Ou seja, ele dá à seguradora elementos para que ela possa confirmar a narrativa que foi apresentada na proposta de cotação. Nesse momento, a seguradora pode também fazer coisas complementares e muito interessantes que eu não vou conseguir discutir hoje, que é, por exemplo, oferecer um questionário, que é, por exemplo, realizar inspeções, que é, por exemplo, questionar em busca de outros documentos. Estando a seguradora satisfeita com os documentos que o segurado forneceu, ela pode aceitar o seguro, da forma como o segurado propôs. E essa aceitação se dá de algumas formas. Ou ela pode ser expressa, ou ela pode ser tácita, ou ela pode ser pelo silêncio. Recentemente, a autarquia fiscalizadora do mercado segurador, mais forte, que é a Superintendência de Seguros Privados, editou uma circular proibindo a aceitação pelo silêncio. Ou seja, passam-se 15 dias, que é a prática do mercado, sem uma resposta da seguradora em razão dessa proposta, considera-se automaticamente aceito o contrato de seguro. Essa circular, que, se eu não me falha a memória, é a circular de número 642, ela, na minha visão pelo menos, ela é absolutamente legal, porque ela contraria o Código Civil em diversos dispositivos, especificamente o 107. E o 113 do Código Civil, que eu gostaria de comentar hoje, mas que não será possível, determina que a interpretação se faça também das declarações negociais a partir do costume. E o costume no mercado segurador é a aceitação em 15 dias. Então, ao meu ver, mesmo tendo a SUSEP inovado e proibido essa forma, que é clássica desde a época do IRB, e que se vê presente em diversos outros países também, é uma coisa imemorial do contrato de seguro, essa revogação do costume não pode ser feita e nem se justifica.
pela superintendência, mas ela existe e com certeza será em algum momento discutido. Para fechar nossa discussão hoje, eu gostaria só de passar pela classificação do contrato de seguro, né, que são todas as características que o contrato de seguro tem em face dos outros contratos. E acho que no momento que a gente está, a gente já consegue avaliar essas características. Tá? Infelizmente, não vai ser possível falar de boa-fé. Hoje, eventualmente, a gente pode fazer um outro seminário sobre isso. O contrato de seguro é um contrato consensual, ou seja, é um contrato que forma-se não através de um instrumento particular, mas com a mera declaração negocial de ambas as partes. Muitas vezes, o segurado nem tem acesso à apólice, que é o documento comprobatório do seguro que registra todas as cláusulas que regem essa relação. Muitas vezes o segurado só recebe da seguradora um certificado de que ele de fato celebrou o contrato. Muitas vezes há a proposta, há a aceitação, o acidente acontece antes do recebimento da apólice e não há nenhum problema na prática. Todo mundo reconhece isso como usual. Dos sinistros, existem vários sinistros na experiência de onde eu trabalho, por exemplo, que a apólice foi emitida como um erro comparado com a proposta do segurado. E não há nenhum problema, a apólice é modificada para representar o acordo de vontades previamente estabelecido entre segurador e segurado. Né? Então, a apólice é um mero instrumento do contrato de seguro e não é um instrumento específico, ela só comprova o conteúdo do contrato aceito pelo segurado. Além disso, ele é um contrato bilateral, sinalagmático, ou seja, que é uma relação de equivalência percebida pelas partes entre a prestação e a contraprestação, ou seja, a garantia e o prêmio. Além de ela ser bilateral e sinalagmática, esse vínculo que une as duas prestações, ela é um contrato oneroso, no qual, portanto, há sacrifício patrimonial das duas partes. A seguradora sempre sacrifica algo para prestar a garantia e o segurado também sacrifica algo ao prestar o prêmio. O contrato de seguro é um contrato comutativo, porque o que o segurado recebe não é tanto a indenização eventual, mas essa posição de satisfação econômica derivada do recebimento da garantia. É isso que é o mais importante no seguro, a transferência do risco. Então, existe sempre uma equivalência entre o risco transferido e o prêmio cobrado. Portanto, ele é um contrato no qual as prestações são vistas como equivalentes, mesmo que não sejam na realidade. O contrato de seguro é um contrato de duração, ou seja, que sua execução se protrai no tempo, a seguradora não presta em um momento, ela está sempre prestando durante a vigência do contrato de seguro. E, por fim, o contrato de seguro é formado por adesão, ou de forma assimétrica. O que isso quer dizer? No contrato de seguro, justamente para garantir aquela base técnica que já mencionei na aula, ele é padronizado pela seguradora na comercialização. Ele não pode ser modificado a cada segurado, porque o risco que vai ser recebido de cada segurado vai ser diferente, portanto, não haverá base técnica para a operação de seguro. Logo, o contrato de seguro tem que, na maioria absoluta dos casos, se formar com a mera adesão do segurado a um contrato predisposto pela seguradora. E existe uma possibilidade remota na legislação em vigor no seguro de grandes riscos, que são regrados pela resolução CNSP número 407 de 2021, de que o contrato de seguro possa ser negociado pelas partes. Só que mesmo tendo essa possibilidade de negociação pelas partes, o contrato de seguro, pelas suas características econômicas, necessariamente acaba sendo uniformizado. Então, mesmo que haja alguma modificação nesse pequeno espaço de negociação, esse contrato sempre vai ser pré-determinado de alguma forma. E já que, para que o contrato seja considerado assimétrico, é necessário verificar a ampla capacidade negocial das partes, nesse caso, nunca será o contrato de seguro um contrato assimétrico, mesmo que o poder econômico das partes seja equivalente. Então, acho que com isso cumpri os 30 minutos uma hora e meia que me foi alocada. Tem alguns outros assuntos, acho que fica para a próxima. E eu agradeço muito pela audiência e paciência de todos vocês em ouvir um pouco sobre esse tema tão interessante que é o contrato de seguro. Bom, eu acho que é isso. Eu vi que alguém levantou a mão há um tempo atrás, então imagino que tem alguma pergunta ou alguma discussão que eu acho que, enfim, estou aqui à disposição.
Bom, então acho que não temos pergunta. Acho que a única observação que apareceu na última, no chat, era a questão da necessidade do prejuízo também no seguro de, de pessoas, mas eu acho que é isso. Bom, então acho que é isso, gente. Muito obrigado pela paciência, pela audiência hoje, e nos vemos semana que vem com uma palestra muito importante do professor Sandro sobre os elementos constitutivos do contrato de seguro. Muito obrigado.